Como eu estava falando para vocês, não era o que Deus queria. Deus não queria rei para aquele povo, porque ele queria reinar aquela nação que ele chamou uma nação santa. Mas o povo queria. O casamento de Mical com Davi, queridos, deixe eu dar uma pausa nesse casamento de Mical com Davi. Quando Mical casou com Davi, primeiro que Saul ele falou que quem ganhasse aquela guerra, vencesse aquele gigante, ele iria dar a sua filha, né? Ia dar a sua filha, que está em 1 Samuel 18. Pelo que disse Saul, a Davi, eis que Merabe, minha filha mais velha, te darei por mulher. Você vai ser tão somente meu filho, Davi, meu filho valoroso, meu filho de guerra. Porque Saul dizia consigo, não seja contra mim a mão dos filisteus. Queridos, Davi, primeiro que ele, por ser muito humilde, ele disse que ele não seria digno de ser genro de Saul. Ele não seria digno de ser filho de Saul. Ele falou, eu não sou digno de ser filho, de ser genro de Saul. E essa Merabe era a filha mais velha. Tenho certeza que você nunca ouviu falar nessa pessoa. Nunca ouviu falar nessa pessoa. Nunca ouviu falar, né? E ele disse, então tudo bem, eu vou dar minha filha mais velha para outro homem, para Adriel, né? Adriel, ele era um soldado, né? Ele era um soldado de alta patente. E Saul deu a sua filha para ele. Só que ele deu a filha mais velha para Adriel, não foi porque ele queria dar, porque a Adriel era um cara legal, ele era um chegado dele, ele era de alta patente, não. Mas porque Davi tinha por ter vencido Golias, o povo todo, a nação toda de Israel, né, ficou a favor de Davi, deixou Saul de lado e começou então a adorar, a simpatizar com Davi. Saul, preocupado com isso, disse, eu não vou querer esse camarada como meu genro. Eu não vou querer. E ele não, quando Davi falou que ele não era digno de ser genro do rei Saul, ele ficou feliz. Ele achou aquela humildade show de bola. Era tudo que eu queria. Só que Saul, ele era astuto. Ele era um homem
de segundas intenções. Ele era um homem que não era um homem de confiança. Ele não era um homem de confiança. Ele não era um homem de confiança. Ele não era um líder confiável. Ele não era um líder confiável. O juiz Samuel, vendo a decadência de Saul, inspirado por Deus, né? Acabara de retirar seu apoio de Saul e ungiu um jovem da tribo de Judá para ocupar o lugar de Saul. Samuel, ele vendo aquelas atitudes indecentes de Saul, um homem mentiroso, enganoso, usurpador, um homem de segundas intenções, um homem que não tinha caráter. Samuel, então, ungiu a Davi. Só que Mical, quando viu a Davi, se apaixonou por ele e ele por ela. Só que ele falou para Saul: eu não sou digno de ser seu genro, não sou digno. Não sou digno. Não sou digno. Então, essa sua filha você pode dar a quem você quiser. A quem você quiser. E ele deu essa filha Merabe, que era a filha mais velha, para Adriel. Todos os filmes que você vê, né? Você vê que na hora que Davi ganha a batalha, de imediato Saul dá Mical para Davi. Mas é engano. Porque se você ler a história, né? De verdade, você vai ver que isso é mentira. É mentira. Porque ele tinha outra filha, uma filha mais velha. Ele tinha uma filha mais velha. Muito bem. Ele tinha uma filha mais velha. A irmã mais velha de Mical chamava Merabe. Havia sido prometida como esposa a Davi. No momento da resenha lá de matar Golias, ele ofereceu a filha mais velha, ofereceu a filha, mas não mostrou quem era, não mostrou. Davi não sabia quem era a pessoa. Com recompensa por sua luta contra os filisteus. Davi diz então ao rei, né? Diz então ao rei que ele não era digno. Então, Saul mudou de ideia e aproximou-se o momento de entregar Merabe em casamento. E narrativa de 1 Samuel 18:14. Vamos ler aqui a palavra do Papai do Céu. Diz assim o 14. Davi, que conduzia com prudência em todos os seus caminhos, o Senhor era com ele. O Senhor era com ele. Então, mesmo que Saul tivesse planejando, né, fazendo planos
contra a vida de Davi, Deus estava tomando conta dele e livrando ele de todo o mal. Estava livrando ele de todo o mal. Versículo 15. Vendo Saul, então, prudentemente, se conduzia e tinha receio dele. Saul tinha receio de Davi, tinha receio daquele rapaz pequenininho, magrinho, magricelinho, ele tinha receio. O versículo 17, porém todo Israel e Judá amavam Davi, porquanto saíam e entravam e estavam diante dele. Todo o povo estava diante de Davi. Deixou Saul de lado e começou então a cantar e adorar e a celebrar com Davi. Primeiro que Davi era músico, tocava harpa, né? Então não tem coisa melhor do que você estar próximo de pessoas que louvam e adoram ao Senhor. É maravilhoso. É maravilhoso. Saul significa perdido. Saul significa perdido. Ô Pai do céu, uma mãe colocar o nome de um filho perdido. Ô perdido, vem aqui. Deve ser muito estranho, viu? Deve ser muito estranho. Muito estranho. Né? Ela nunca teve filho. Saul foi escolhido pelo Senhor para reinar sobre as 12 tribos da nação e foi ungido pelo profeta Samuel, 1 Samuel 10. E ainda a história da escolha de Saul, né, foi confirmada. Deus escolheu, o povo queria, então Deus disse, então esse é o menos pior. Eu vou escolher esse, vou dar ele para vocês. Vou dar ele para vocês. Eu vou dar ele para vocês. Já que vocês querem rei, eu vou dar ele. E Davi tinha todo sucesso. Ele tinha sucesso o primeiro sucesso dele foi com Golias e todos os filisteus. Todos os filisteus Davi tinha sucesso. Ele tinha sucesso. Ele tinha sucesso. Saul entrega Mical. Saul entrega Mical a outro homem. Com Davi fora do caminho, porque Saul tinha tentado matar Davi várias vezes, e várias vezes Davi fugia, porque ele dizia, das minhas mãos eu não vou derramar sangue do meu rei. Não, eu não vou derramar sangue do meu rei. Não vou derramar sangue. Não vou. Procurou Saul escravizar Davi. Né? Ele pegou uma lança e jogou para cravar em Davi, e Deus deu livramento. Deus deu livramento, que está em 1 Samuel, capítulo 19, do 10 até o 12. Porém, Saul, naquela mesma noite, mandou mensageiro à casa de Davi, que a vigiassem para o matar pela manhã. Disse então Davi para Mical, sua mulher, e lhe disse, se não salvareis a tua vida,
esta noite, amanhã serás morto. Então Mical desceu até Davi por uma janela e ele fugiu. Ele deu, então, Mical a Davi. Davi já tinha vencido várias guerras. Então ele disse, então, já que o povo todo viu eu fazendo essa promessa, e eu como rei não posso ficar voltando atrás, sendo mentiroso, sendo usurpador, eu vou dar Mical para Davi. E ele deu Davi para Mical. Só que ele mandou vigias para a casa de Davi e disse, quando ele pegar no sono, mata Davi, passa espada nele. E Mical ouviu essa conversa do pai dele e falou assim, meu filho, meu amor, meu esposo, você sempre vai ser o homem da minha vida. Eu vou sempre amar você. Mas você precisa fugir essa noite. Você precisa fugir essa noite. Você precisa fugir essa noite. E Mical pegou a Davi, amarrou em lençóis, em cordas e desceu a janela. E Davi fugiu. Querido, que maravilhoso é quando você tem pessoas amigas na sua vida. Quando você tem pessoas para ajudar você no momento difíceis. E Mical, ela ajudou Davi em momento difícil. O cantinho de oração, Mical tinha um cantinho de oração. Ela tinha um lugar secreto. Ela tinha um lugar secreto. Ela tinha um lugar secreto. E os filhos de Saul, Jonas, Euvi e Malquizua. Olha que nome. Pelo amor de Deus, só Jesus para ter misericórdia de nós que somos professores para pronunciar esses nomes. E a sua filha mais velha, Merabe, e a mais nova, que era Mical. Né? E a mais nova, que era Mical. Só que nos momentos mais difíceis da nossa vida, Deus envia livramento. Deus envia livramento. Davi ficou muitos anos longe da mulher que ele amava. Longe. Mical salvou a vida de Davi. Salvou a vida de Davi. Saul entregou Mical a outro homem. Olha que camarada, que caráter terrível era de Saul. Quando Davi fora do caminho, pelo menos tempo, por pouco tempo, o rei fez que todos os preparativos para Mical se casasse, fosse a esposa de Paltiel,
que também era um comandante de alta patente. Quando Davi retornou e tornou-se um rei, ele exigiu que Mical retornasse a ele. Que Paltiel chorou quando Mical foi tirada dele. Depois que Davi voltou, ele disse assim: olha, essa esposa é minha, me devolve, não me divorciei dela. Eu saí corrido porque o pai dela queria me matar. Devolve minha esposa. Devolve. E o coitado do homem ficou lá chorando. E Mical voltou para os braços do homem que ela amava. Quando Davi retornou e fez aliança, com Jerusalém, ele escolheu 30.000 homens de Israel, para buscar a arca. Enquanto eles choravam para Jerusalém, Davi alegou que tal maneira, de maneira que quando ele trouxe a arca, ele fez uma celebração. Ele orou. Amor, liga esse ventilador, meu bem, já que você chegou, por favor. Liga, meu marido, esse ventilador que eu estou suando demais aqui. A arca estava na casa de Abimeleque. E Davi pegou 330 homens de Israel para buscar a arca. Segundo Samuel 6. E quando Davi buscou a arca, Davi dançou com todos diante deles, diante do Senhor. Ele começou a dançar, ele começou a celebrar, ele começou a jubilar, ele começou a engrandecer a Deus por tudo que Deus tinha feito. A arca simbolizava a presença de Deus. A presença de Deus agora está conosco. E quando Deus está conosco, não tem inimigo que resista à presença de Deus. Não tem inimigo que resista à presença de Deus. Que maravilha! O capítulo 14 de 2 Samuel diz assim: Davi dançava com todos em suas forças diante do Senhor, e ele estava cingido com a sua estola sacerdotal de linho. Assim, com todo Israel, fez subir a arca do Senhor com júbilo e ao som de trombeta. E ao entrar a arca do Senhor na cidade de Davi, que coisa maravilhosa, Mical achou aquilo desnecessário, ficou escandalizada, porque ela via Davi com a tola, um homem, vamos dizer assim, social. E quando ela viu Davi
dançando em meio àquela poeira, né? Nos ritmos, ela ficou escandalizada. Mical, filha de Saul, estava olhando pela janela e vendo o rei dançando, o rei Davi dançando, que ia saltando e dançando diante. Desprezou no seu coração, disse: eu não acredito que aquele é meu marido, não. Não, eu não acredito que aquele que está dançando, né? Vamos dizer hoje, um ritmo que poderia escandalizar. Vamos dizer que Davi estava dançando como se fosse hoje, um dia de hoje, um funk. Vamos dizer que Davi estava dançando um reggae. Ela nunca tinha visto aquele homem. Ele estava totalmente, ela sempre via Davi vestido de soldado, de arco e flecha, com espada, capacete, calçado. Ela estava sempre vendo ele de armadura, aquele homem de semblante bravo até, né? Porque Davi, ele tinha que mostrar que ele era muito bravo, para que os seus liderados olhassem para ele e temesse, talvez. Ninguém tinha visto Davi daquela forma, dançando. Dançando. E hoje, irmãos, eu digo para você que tem ministério que pega esse título de Davi dançando e coloca danças nas igrejas. Coloca dança. Se Davi dançou, se Miriam dançou, então vamos dançar. Então vamos dançar. Então tem pastores que dançam, né? Tem pastores que no culto deles é um culto que o ritmo é reggae, né? Que o ritmo dele é axé. O ritmo do culto dele dá para você dançar, e Davi dançou, então vamos dançar também. Vamos celebrar, né? E Mical olhou aquilo e disse: gente, aquele não é o meu marido. Aquele não é. O homem que todos os dias eu ajudo ele a vestir as suas armaduras, dançando, levantando poeira, eu não acredito que é aquele homem, não. E quando Davi... E ela desprezou ele no coração, introduzindo-se a arca e puseram no lugar, colocou a arca que simbolizava a presença do Senhor dentro do templo. Dentro do templo. Vendo Davi e eles ofereceram holocausto, né? Fizeram aquela festa, todo aquele ritual deles. E a bela figura fez. Era uma coisa linda, irmãos. Como hoje tem em Jerusalém, tem muitas festas. Eu fui convidada pela irmã hoje, agora há pouco, para participar da festa do Purim. E se Jesus não voltar, nós estaremos lá na festa do Purim, que são festas lindas, lindas, lindas. A festa do tabernáculo, a festa do Purim, são lindas demais. E eu estarei lá da igreja Atos, na Cidade Nobre, da minha amiga e colega Marli.
a igreja de Atos na Cidade Nobre. Porém, Davi disse a Mical, perante o Senhor, que me escolheu para mim diante do teu pai. Davi ficou decepcionado com a decepção de Mical. Davi ficou decepcionado com a decepção de Mical. Ele ficou decepcionado. Ainda desta vez desprezeis, me farei e me humilhei aos seus olhos quanto a tuas servas, a quem falastes, delas serei honrado. Mical olhou a Davi, a Saul, a Mical, filha de Saul, não teve filho até o dia de hoje. Ele disse, olha, enquanto você não se arrepender de ter se escandalizado pela minha celebração, enquanto você, Mical, não se humilhar e me pedir perdão pela sua humilhação, você não terá filho. Você não terá filho. As suas servas vão ter filhos. As suas servas vão ter filhos. Todas as mulheres que eu deitar, todas as minhas concubinas que eu deitar, vai ter filhos. Só que você não vai ter. Não vai ter. Queridos, tem pessoas que deixam de receber as bênçãos do Senhor, deixa de receber as bênçãos do Senhor por falar demais, por murmurar, por não entender que Deus é aquele que faz as coisas sem pedir permissão. Sem pedir permissão. Ele faz as coisas e não pergunta para nós o que nós devemos, o que nós achamos. O que nós achamos. Primeiro que, olha o sacrifício que que Saul fez Davi passar para ter Mical como esposa dele. Ele falou assim, olha, para você casar com Mical, você vai ter que ir lá no acampamento dos filisteus e trazer o crepúsculo e trazer, me fugiu da memória agora. Eles tinham que circuncidar os homens. Se você concursidar 200 homens, concidar 200 homens, você vai casar com Mical. Preste atenção. Que dificuldade. Davi chegar no acampamento dos filisteus e concidar 200 homens e trazer a pele deles. Ele foi porque amava Mical, foi ao acampamento dos filisteus, tá? E trouxe e conseguiu
Porque era um desafio. Ele queria tirar Davi de todo jeito da vida dele. Ele queria tirar tirar Davi da vida dele. Então colocou um obstáculo maior. Você vai lá no acampamento dos filisteus e concida, né? E vai concidar os homens. Oh Deus, tem coisas, querido, na nossa vida que só Deus para dar livramento para cada um de nós. Para cada um de nós, só Deus para dar o livramento. Porque se depender dos homens, nós nunca iremos conseguir chegar ao nosso objetivo. Porque nós só encontramos pessoas para colocar obstáculos. Para colocar obstáculos. Para colocar pedras no caminho. Para colocar muros no caminho. Para que você não prossiga. Mas Deus envia o anjo, que está escrito no Salmo 91, e sai derrubando e desfazendo toda obra do mal. Tudo aquilo que o inimigo deseja contra você, Deus vai desfazendo e te dando vitória. E te dando vitória. E te dando vitória. Quando o Davi chegou no acampamento dos filisteus, meu Deus, pegar aqueles homens e se considerar aqueles homens e trazer a membrana e apresentar a Saul. Saul disse: não tem jeito, eu vou ter que eu mesmo matar esse homem, porque não tem jeito, tudo que eu tento fazer para matar esse homem, eu não consigo. Eu não consigo matar Davi. Eu não consigo destruir Davi. Eu não consigo. E Saul, querido, teve um fim terrível. Foi lutar com os filisteus com um número menor. Davi estava fora, porque Davi estava escondido. Não foi para essa guerra junto com seu amigo Jonatas. E foi Jonatas e Saul sozinho para essa guerra lutar contra os filisteus. Perdeu a guerra. Os filisteus entrou em Jerusalém, destruiu a cidade, queimou, matou todos os descendentes de Saul. Só ficou Mefibosete, porque Zipa, né, pegou a criança e escondeu, único descendente de Jonatas, único descendente de Saul, foi Mefibosete, que depois nós vamos estudar sobre ele, que é uma história linda. Eu amo pregar sobre Mefibosete. Destruiu tudo. Quando Davi
foi rei, sentou no trono de Israel, nem trono existia. Existiam uns pedaços de pedra. Só existia ruínas. Porque os filisteus tinham destruído tudo. Mas independente, querido, de como você vai conseguir sua vitória, tenha certeza que ela já está escrita em um caderno especial de Deus. Está escrito. O sucesso da sua vida está escrito. Eu não estou amaciando o seu ego. Eu estou falando de um Deus todo-poderoso. De um Deus que muda qualquer situação. Que muda qualquer situação. Mesmo que o seu inimigo lute com todas as suas forças para querer te destruir. Mesmo assim, Deus continua te dando vitória. Continua te dando vitória. Mical foi esposa de Davi. Que coisa maravilhosa. Que coisa. Viveram uma vida feliz. Merabi, né? Teve uma vida de amargura, uma consequências. Sofreu as consequências. E aí você vai lendo. As coisas só foi acontecendo de ladeira abaixo. Merabi deu a luz a um filho, né? Do esposo dela, Adriel. Todavia, Davi, mais tarde, entregou esses filhos e os mais 2 filhos da família de Saul para os gibeonitas, né? Para que matasse todos os 7. Isso se fez para expor a tentativa de Saul em aniquilar os gibeonitas. A irmã de Merabi cria os filhos dela, segundo textos. Queridos, as consequências dos nossos erros e as consequências até mesmo das pessoas, faz a gente sofrer e faz outras pessoas sofrer. Que nós possamos pegar o exemplo de Mical, e olhar o seguinte: ela amava Davi, então ela ajudou a Davi a fugir. Mesmo ficando longe do homem que ela amava. Mas ela ficou longe de Davi, para não ver ele morto, para não ver o pai dela matando Davi. Então, ela, pegando uma corda, alguns lençóis, que chamamos de Teresa, amarrou, e Davi desceu a janela e fugiu. E o pai dela, com raiva, deu Mical para um outro homem, mas quando Davi voltou, tomou a mulher dele de volta. Essa esposa é minha e ninguém vai tomar ela de mim. Deus vai devolver para você tudo aquilo que você perdeu. Tudo aquilo que você perdeu. Só não desista de servir a Deus. Só não desista de adorar a Deus. Só não desista de
adorar o Pai. Só não desista, porque Deus, o Santo de Israel, é aquele que muda as estações em nosso favor. Tenha uma boa noite, tenha uma semana abençoada. Que o Senhor te abençoe de maneira poderosa. Um beijo no seu coração, graça e paz.